Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos Estados Unidos acontece muito isso, do cara que tem força na internet, que não consegue a abertura. No teu caso, você não conseguiu a abertura por falta de insistência, porque você teria aberto se você tivesse vindo morar aqui e tudo mais. Né? Porque você não morava por aqui, aí dificulta muito. Mas lá o que acontece muitas vezes, o cara não tem abertura no stand-up porque a galera é um fechado. Você precisa passar por teste pra entrar nos clubes de comédia, é uma chatice. Só que o cara tem público. E aí tá a grande discussão lá agora é um pouco essa, tipo, os comediantes stand-up olham pra esses caras lotando os shows e falam, isso é ruim. No teu caso, você era comediante já, você já entendia o que era o stand-up comedy. Tem muito cara de internet que fala, pô, eu preciso ganhar dinheiro e quero viajar. Faz o stand-up como um anexo, exato, não como o principal objetivo. Não é. O anexo é o show. Eu preciso de um show, eu preciso viajar, eu tenho a oportunidade de fazer show no país inteiro e o cara cria um show e sai viajando. Então esse movimento lá acontece muito, mas é muito criticado pelos caras mais raiz. Aqui não tanto. Mas eu acho que até os caras grandes lá são criticados. Eu já vi bastante o Tim Dillon. Ele é bastante criticado pelos caras mais firmados, porque ele foi rejeitado em vários clubes lá, pelo que ele conta de história dele, né? E aí o podcast dele é muito bom e começou a trazer muito público, ele começou a lotar teatro, né? Esse cara parece que é o cara o segundo cara que mais ganha dinheiro com podcast? Como é que é o nome daquele negócio lá que o cara paga pra assistir o conteúdo? Assinatura? É. O Patreon, aquele? Patreon. Depois, esse cara é do caralho. E aí vai ganhar, tipo assim, $250 mil por mês com isso aí. E eu já vi o Joe Rogan ser criticado também por ele só conseguir levar a gente no show por causa do podcast, não necessariamente pela qualidade cômica dele. Eu já vi muita crítica nesse sentido. E eu discordo também, mas eu já vi muita gente falando isso. Mas muita gente que critica é porque não sabia que ele tinha uma puta história como comediante antes do podcast. Mas eu abri o show do Joe Rogan lá. Sério? Abri porque depois que eu fui em Los Angeles, no Improv, ele tinha uma noite de quinta-feira e ele me chamou pra abrir o show dele. E é realmente o público do podcast que vai. Você sente assim, sabe? Você sente que o público tá lá muito por causa dele do que porque eu quero ver a comédia dele, eu quero ver ele. A galera tá meio porque quer ver ele. Então eu acho que mais frustrante deve ser pra ele mesmo. Ver esse tipo de fenômeno acontecendo. Mas meio que não é o natural. Tipo assim, se tu pegar o cara que nem o Bill Hicks, por exemplo. Ele chegou... Eu posso pedir, ô grande Matheus, você atende meu filho que ele tá me ligando e vê o que ele quer, por favor, pra mim? Desculpa. Babá eletrônica. Desculpa. Não, o Matheus faz tudo. O Bill Hicks, por exemplo, ele chegou num patamar que obviamente, ele era um comediante, todo mundo sabia, mas o cara queria ver ele. Se ele sentasse no palco e tocasse flauta, o pessoal ia querer ver. Mas aí conheceu ele por ele ser comediante stand-up. Sim. Tá. Chegou ali porque viu o conteúdo de stand-up dele. Sim. Ao contrário do Joe Rogan, o cara vê as entrevistas, gosta do Joe Rogan, se identifica com o pensamento político do Joe Rogan, e às vezes o cara vai no show, como eu vi muito isso, e ele não tá necessariamente falando de política em cima do palco. Ele tá lá falando dos relacionamentos de homem e mulher, de namoro, de casamento, de ter filho e tal. E eu não posso te dizer que é frustrante ou não. Eu vi a galera rindo muito. Eu só fico pensando se na cabeça do Joe Rogan isso não é frustrante. Mas tu percebeu que as pessoas eram no podcast, na plateia, como? Era uma... Como eu posso te dizer? Durante o show dele... Primeiro que é o seguinte, eles não estavam muito pelo stand-up, porque meio que todo mundo que abriu, eles... Foi uma luta. É uma luta pra todo mundo meio que convencer ou seja, não é uma plateia tradicional de comédia, porque se eu tivesse tendo uma noite, eu estivesse fazendo um show normal no Improv, a resposta da plateia seria um pouco diferente. Eu demorei a ganhar um pouco a plateia, como se a plateia estivesse ali, tipo, esperando o cara. Eu tô ali pro cara. Eu nem sei direito como é que funciona isso, porque um show de stand-up lá tem abertura de 2 ou 3 pessoas. No meu caso, abriu eu, mais 2 outros comediantes que são amigos dele, que vão muito no podcast dele, um magrinho, que eu não lembro o nome lá, que sempre tá no podcast dele. Então eu senti que era um público muito do Joe Rogan, que tava lá por causa dele, não por causa da comédia. Então assim, foi bom o show, tudo certo. E eu senti que durante o show dele, a galera embarcava muito quando era mais uma pegada mais pesada, tipo opinativa, do que especificamente cômica. Sim. E aí eu senti que, puta, a galera tá aqui muito pelas opiniões do cara,
E não necessariamente o comediante tem que subir necessariamente e opinar sobre tudo que ele vê na frente dele. Às vezes o cara tá ali pra ser bobo mesmo, fazer piada porque ele acha engraçado. E essas eu sentia que a galera que eram boas e que a galera não embarcava tanto quanto aquelas que era pra você abraçar o meu ponto de vista. Aí eu falei, puta, eu acho que é um público que tá vindo aqui por causa mais do podcast do que pela carreira cômica do cara, que é gigantesca, de anos, assim. O cara faz isso há milênios e tal. E tem vários especiais, né? O cara faz vários coisa especiais Mas eu acho que no caso... Talvez a gente esteja falando de uma pessoa que você nem conhece. O Joe Rogan é o dono do maior podcast do mundo. Depois do A Deriva. Vamos dar o crédito devido aqui. Mas o Joe Rogan é um puta cara fudido e ele o que eu acho que a diferença é ele fala muito de comédia no podcast dele. E ele traz muito comediante amigo dele. Ele fala muito do Comedy Store, fala muito desses lugares lá tradicionais. E ele defende bastante a comédia, né? Defende bastante quando tem polêmica. Exato. Então eu acho que nesse atual momento a galera já sacou, entendeu? Que tem essa cena. Cara, o sucesso dos podcasts e principalmente o sucesso do Joe Rogan levantou o stand-up de novo nos Estados Unidos. Sim. Os anos 90 foram muito duros para comédia stand-up nos Estados Unidos. E 2010, 2012, quando começou essa parada dos podcasts, se levantou com muita força. Muito por causa disso. Ele fala desses lugares. Que é outra porta pro cara conhecer essa arte, né? Exato. Tu vai entrevistar um cara legal... E aí o cara que gosta da tua entrevista vai pesquisar quem é esse cara que tá entrevistando. Ele também faz comédia, então eu vou no show dele também. Talvez esse cara não conheceria comédia se ele não conhecesse a entrevista desse cara primeiro. É do caralho isso, né? Total. Eu fui no Joe Rogan e eu tinha um show 3 meses depois marcado em Rhode Island. Rhode Island é um estado perto de Nova York, é meio abandonado assim. Mas o clube era muito grande, tinha 300 lugares no clube. Lotou 5 shows. Do caralho. Porque eu só falei assim, tipo, eu vou estar em outubro no Comedy Club do Rhode Island. Eu nem disse o nome, a data, porra nenhuma. Os caras tudo iam pro mar. Então assim, mano, hoje em dia, o cara ir num podcast grande é uma divulgação. E aqui também tá rolando isso. Acho que tá começando isso, né? Muito maior do que você ir num programa de televisão. Não tem, sim, mas não tem. Lógico. O cara faz um setzinho no Steve Colbert, lá, que é o talk show do momento. O cara vai no talk show do Andrew Schulz, porra. No podcast do Andrew Schulz. Isso acrescenta muito mais pra carreira dele. Até porque na televisão tu não pode conversar direito com o cara, né? Tem um roteiro e tem que ficar animando a plateia o tempo inteiro. No podcast o cara vê exatamente quem é a pessoa ali e se interessa muito mais. Né? Talk show é o ambiente mais triste que você pode imaginar. Só de ter uma pessoa fazendo assim, aplaude agora, já sei que é triste. Isso. Já sei que é triste. Luz pra caralho, uma plateia e você, como comediante, fica preocupado que a plateia não tá se divertindo, porque tem aquela coisa, tipo, eu quero que a plateia... Eu tô acostumado a fazer a plateia se divertir, mas ao mesmo tempo eu tô tendo uma conversa. Quando que as pessoas têm uma conversa? Pensa que situação bizarra. Quando que 2 pessoas conversam com 200 pessoas aqui, ó. Aplaudindo. A cada 10 segundos. A cada 10 segundos. É ridículo. É uma loucura. É muito difícil. Quando tem aquela câmera meio aérea, assim, no talk show, que vaza a pessoa com uma prancheta, fazendo assim pra plateia, tu vê que é tudo uma mentira que tá acontecendo ali, né? É muito triste, cara. É muito triste. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.